Hoje eu quero orar pela sua saúde, pela vida sentimental, financeira, mas antes eu gostaria de fazer com você uma breve meditação no Salmo 84, porque é quando nós meditamos na palavra que Deus fala conosco e entendemos aquilo que Ele fala, é que a fé surge no nosso coração. E aí é só determinar a bênção e ela virá. No Salmo 84, o salmista começa dizendo o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Vamos entender. O tabernáculo era uma espécie de tenda onde ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo. Era onde Deus manifestava a sua glória. Então hoje o que é o tabernáculo? É a palavra, é onde Deus habita. São nas Sagradas Escrituras que nós encontramos com Deus. O salmista então está dizendo aqui: quão amáveis são os teus tabernáculos. Ou seja, como eu amo as tuas palavras, Senhor dos exércitos. Amar a Deus é ter prazer na sua palavra. Isso é amar a Deus. A pessoa muitas vezes ela diz que ama a Deus, mas ela nem sequer tem o desejo de ler a Bíblia. Ela não tem prazer em ouvir a pregação, ela não se interessa em conhecer a vontade de Deus para a vida dela. E aí ela não obedece à voz de Deus, porque ela não conhece a palavra. Mas ela diz que ama a Deus. O Senhor Jesus deixou bem claro. Ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Porque amar a Deus é você ter os mandamentos e guardá-los. E Jesus disse: aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então veja que Jesus ele prometeu se manifestar. O que é isso? Manifestar o poder dele quando nós oramos, quando nós clamamos por socorro, pedimos uma bênção. Ele manifesta o poder dele, mas não é sobre todas as pessoas, e sim sobre aquele que ama a ele, aquele que tem os mandamentos e os guarda. Então Deus manifesta o seu poder sobre aquela pessoa que o ama. Aí está a explicação do porquê muita gente ora e não é atendido. Está faltando amor. A pessoa não lê a Bíblia. Ela não tem tempo para ouvir a pregação. Ela não tem os mandamentos. Ela não sabe o que é a vontade de Deus. Ela não tem como respeitar a palavra porque ela não conhece. Então essa pessoa, ela diz que ama a Deus, mas ela diz da boca para fora. Porque ela não tem os mandamentos e não guarda os mandamentos. Então ela não ama. Como é que Deus vai manifestar o poder dele na vida dela se ela nem sequer se interessa em conhecer qual é a sua vontade? Deus não vai manifestar. É preciso você viver em comunhão. É como um casal. Se um não tiver interesse pelo outro, o casamento acaba. Onde não existe amor, não existe comunhão. Deus só vai estar com você se você estiver com ele. É preciso entender isso, porque dois não andam juntos se não houver acordo. Então nós temos que entender isso. Se eu quero o poder de Deus na minha vida para resolver os meus problemas, eu preciso amar a Deus. Como é que eu amo a Deus? É conhecendo os mandamentos dele, conhecendo a palavra e guardando, obedecendo a palavra. O versículo 2 diz: a minha alma está ansiosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Então observe que havia no coração do salmista um desejo enorme de estar na presença de Deus. Os teólogos dizem que esse salmo foi escrito por um dos levitas da família de Corá, ou Coré. Tem
Tem tradução que diz Coré, outras dizem Corá. Não sei qual é o nome verdadeiro, mas diz que um desses levitas da família de Corá, ou Coré, é o responsável pelo ministério de música no Templo de Jerusalém, e ele escreveu esse salmo. De acordo com as Escrituras, lá em Números capítulo 16, conta que Corá havia se rebelado e ele havia insurgido contra Moisés e contra Arão. E Deus fez com que a terra engolissem eles vivos, a Corá e aos homens que seguiram ele na rebelião. O Corá morreu sob a ira de Deus, mas os seus filhos foram perdoados. O Salmo 42 também acredita-se que tenha sido escrito pela mesma pessoa, porque no versículo 1 diz: assim como o veado ou como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então, parece que é a mesma pessoa que escreveu esses dois salmos. O rei Davi também ele tinha esse mesmo sentimento. Ele disse no Salmo 26, versículo 8, eu amo, ó Senhor, a casa em que habitas e o lugar onde a tua glória permanece. Que lugar é esse onde Deus habita e onde a glória dele permanece? Certamente não é nenhuma igreja, nenhum lugar construído pelos homens, não é uma casa de tijolo, porque está escrito em Atos 7,48 que o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Então, onde é então que eu posso encontrar a Deus? Na sua palavra, na Bíblia. É ali que Jesus está. Então aprenda isso. Se você quer encontrar Deus, você não vai encontrar em outro lugar a não ser na palavra, a não ser na Bíblia. É ali que Jesus está. Você pode até se reunir em uma igreja, em um lugar para você adorar a Deus, para você meditar na palavra, mas ali a palavra tem que ser pregada. Porque se você vai a um lugar onde não é pregada a palavra de Deus, ali Deus não está. Porque Jesus é a palavra. Quem o ama tem prazer em ouvi-lo e tem desejo de estar em comunhão com ele. No Salmo 143, no versículo 6, o Davi disse: estendo para ti as minhas mãos. A minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Nós precisamos ter sede de Deus como a terra seca, como aquela terra sedenta. Precisamos ter sede de Deus. Davi disse: a minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Será que nós podemos dizer a mesma coisa? Será que a nossa alma tem sede da palavra de Deus? Você anseia por ouvir a pregação? Na palavra de Deus há solução para todos os nossos problemas. Fora dela não há. Diz no versículo 3, até o pardal encontrou morada e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Então veja que na palavra de Deus é que está a solução para os nossos problemas. Até o pardal encontrou morada e a andorinha encontrou um ninho, diz aqui o salmista. Quando uma pessoa vem até Jesus, essa pessoa encontra abrigo. Jesus disse que aquele que vem a ele, de modo algum será lançado fora. Então preste atenção na palavra de Deus, porque se você vem a Deus pela palavra, ele não te lança fora. Você vem, apresenta a ele os teus problemas e ele resolve todos eles. O versículo 4 diz: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Felizes, bem-aventurados quer dizer felizes, aqueles que habitam na palavra de Deus, porque estes vão ter os seus problemas solucionados, e eles então vão louvar a Deus. Continuando no versículo 5 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração segue os teus caminhos.
o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, e a chuva também enche os tanques. Então deixa eu explicar isso aí. A Bíblia diz muita coisa em linguagem figurada, e só Deus pode revelar no nosso coração o que é aquilo, o que significa para nós hoje. Muita gente não entende porque a pessoa não tem prazer em buscar. Jesus certa vez falou que o reino de Deus é como aquele homem que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Diz também que é como aquele homem que encontrou um tesouro escondido no campo. Ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Assim é a palavra de Deus. Tem muito tesouro escondido que nós precisamos garimpar. Nós precisamos pedir a Deus a direção quando vamos ler a Bíblia e prestar atenção naquilo que Ele fala, porque Ele vai abrir para nós a palavra. E é aí que está a bênção. Então, muita coisa na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, está ali em linguagem figurada. O que para aquele povo na época era físico, para nós hoje é como uma alegoria, um símbolo daquilo que Deus faz na vida do que nele crê. O Vale de Baca era um lugar árido, deserto, onde não havia a mínima possibilidade de alguém viver ali. O Vale de Baca ele é um lugar da impossibilidade humana. Ele representa uma situação caótica, um problema insolúvel na vida da pessoa, algo que para o homem natural é impossível de se resolver. Mas a palavra de Deus diz que feliz é o homem cuja força está no Senhor. Não é aquele que põe a sua confiança no dinheiro, ou em outro homem, ou na medicina, não. Feliz é o homem cuja força dele está em Deus, cujo coração trilha os caminhos retos. Por quê? Porque quando esse homem, essa mulher, homem aqui quer dizer no sentido genérico, quando essa pessoa atravessar uma situação difícil na vida, quando ela estiver em uma situação complicada, Deus vai estar com ela. Aquilo que para os outros é algo desesperador, para ela será motivo de glorificar a Deus. Quando atravessar o Vale de Baca, diz aqui, o qual, quando atravessa o Vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Então está dizendo aqui que esse homem, essa mulher, cuja a força dele está em Deus e o coração é reto diante de Deus, quando esse homem, essa mulher estiver atravessando uma situação difícil, quando atravessar o Vale de Baca, a escassez, a dificuldade, o problema vai se transformar em abundância. A secura se transformará em manancial de água. Aquilo que ele e ela pede é concedido. Se ele bate, a porta abre. Quando ele procura algo, Deus faz achar. Deus faz com que ele encontre. Então, além disso, o servo de Deus, ele enche o poço com as chuvas de Deus. Enche o coração com as revelações da palavra, para que possa também saciar a sede de outra pessoa. Então diz aqui no versículo 7, essas pessoas vão indo de força em força. É desse jeito. A pessoa cuja vida está nas mãos de Deus, cada dia ela está mais forte. Cada vez mais ela impõe respeito no mundo espiritual. Quando ela ora, o fogo desce, o inferno estremece e o bicho foge apavorado. Por mais que o diabo queira, ele não pode tocar sequer num fio de cabelo dessa pessoa. E sabe por quê? Porque diz aqui no versículo 11, porque o Senhor Deus é um sol. O Senhor Deus é um sol e escudo. Deus é um sol. O que quer dizer isso? Quer dizer que a palavra do Senhor ela é a nossa fonte de iluminação. É ela que nos dá sabedoria, que nos faz entender como lidar com cada situação. E ela é um escudo também.
A palavra de Deus é que nos protege. De que forma? Combatendo a mentira do diabo. Quando nós conhecemos a verdade e cremos em Deus, naquilo que Deus diz, pode o diabo inventar o que ele quiser. Nós não aceitamos. Surgiu uma dor, o doutor diagnosticou uma enfermidade, vieram os sintomas, nós não tememos. Não nos abalamos com a má notícia, porque nós sabemos a quem nós pertencemos. O Salmo 91 diz que não tememos o terror noturno, nem seta que voa de dia, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Aconteça o que acontecer, nós entramos em oração, amaldiçoamos a doença, expulsamos o mal e nós edificamos a nossa fé ali. Nós ficamos firmes na palavra, não abrimos mão das promessas de Deus, porque fiel é aquele que prometeu. No mundo tereis aflições, Jesus falou, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por que Jesus falou isso? Porque ele queria nos prevenir a respeito dos problemas e das crises que viriam a acontecer. Muitos desses problemas nós conseguimos contornar, outros vão além da nossa capacidade. Muitas vezes é uma desavença no lar, uma desunião, um desentendimento entre o casal, às vezes uma adversidade na vida profissional. A pessoa fica desempregada, as dívidas começam a acumular, as coisas começam a faltar em casa. Isso é uma coisa que vai consumindo a pessoa. E o diabo faz isso para ir minando a fé da pessoa. Se a pessoa tem saúde, ela ainda consegue sobreviver com uma ajudinha aqui, outra ali, mas claro que isso não é bom. O bom mesmo é a gente poder viver com dignidade, sem depender de ninguém. Mas ainda assim, a pessoa vai levando. Agora, quando o problema é uma doença grave, as coisas mudam de figura. E muitas vezes a pessoa se desespera, fica apavorada, sem saber o que fazer. Nessa hora o mundo dela cai. Ela fica sem chão, fica sem norte. Nessa hora a pessoa que não estiver ligada com Deus, ela acaba tomando uma decisão que não devia tomar. É preciso estar atento, porque o diabo ele cria situações e depois ele mesmo apresenta as sugestões dele. Cuidado com quem aparece oferecendo ajuda para você. Está escrito que maldito é o homem que confia no homem. Confia em Deus. Está escrito em 1 de João 5,19, o mundo jaz no maligno. Então fique preparado. Aconteça o que acontecer, você não deve sair da palavra de Deus. Você tem que confiar em Deus e orar, porque Ele prometeu abençoar o nosso pão e a nossa água. O Senhor garantiu que tiraria do meio de nós as nossas enfermidades. Anote aí, você pode ler, está em Êxodo, capítulo 23, versículo 25. Deus prometeu abençoar o nosso pão, a nossa água e tirar do meio de nós as enfermidades. Então, não se apavore com nada. A adversidade surge na vida de todos, mas nada consegue tirar a paz do servo, da serva de Deus. Porque Jesus falou, eu tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Então ele avisou sobre as tribulações que nós haveríamos de enfrentar. Só que ele também não nos mandou ficar de braço cruzado, não. Pelo contrário, ele mandou que nós tivéssemos ânimo. Ele disse, tende bom ânimo. Nós temos que ter ânimo. Temos que lutar contra a adversidade, contra os problemas que surgem em nosso caminho. Mas nós temos que lutar não com as nossas forças próprias, não com a força física, não com a nossa capacidade, mas sim com a fé. Ele disse, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu. Para quê? Para nos dar a vitória. Quando diz que ele venceu o mundo, significa que ele venceu quem estava no domínio do mundo.
Então você pode saber de uma coisa: o mundo jaz no maligno, mas o demônio já não está mais no domínio do mundo. Alguém pode perguntar, mas por que ainda continua acontecendo tanta coisa ruim? Por que o demônio continua fazendo tantas maldades? Porque os homens estão entregando o poder a ele. Mas o diabo só pode fazer na sua vida aquilo que você permitir, aquilo que você der crédito a ele. Porque ele já foi vencido, ele já foi derrotado. Ele só continua fazendo as maldades dele porque as pessoas estão se curvando sob a sua vontade. Pessoas que venderam a ele as suas almas, em troca de riqueza, fama, glória, ou seja, tudo aquilo que Satanás ofereceu para Jesus e Jesus recusou, ele ofereceu para essas pessoas e eles aceitaram. Trocaram a vida eterna por algo que não vai durar muito. Por isso, o diabo vem fazendo as suas maldades, porque está usando essas pessoas que se entregaram a ele para isso. Mas não aceite nada que venha do diabo. Venha a dificuldade que vier, creia, Deus vai dar o livramento. Deus há de guardar os seus filhos, conforme está escrito. Agora, de que forma isso acontece? Muita gente pensa que isso é automático. Não é, não. Tem coisas que compete a nós fazermos para que sejamos guardados pelo Senhor. Aprenda isso. A Bíblia diz no Salmo 91, versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Aí a pessoa pensa, bom, então eu posso ficar descansado, porque está escrito também no Salmo 91, versículo 10, nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Muito bem, está escrito, e é verdade. Mas isso é para quem? É para a pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, é para aquela cujo prazer é viver a palavra de Deus. É na palavra que o Altíssimo habita. Ali é o esconderijo, é a morada dele, a palavra de Deus. Aquela pessoa que espiritualmente falando se alimenta da palavra, vive a palavra, não deixa o seu coração se desviar dos mandamentos, essa pessoa é que vai estar protegida. Meu querido, minha querida, fuja do pecado. O Provérbios 4, versículo 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O Senhor Jesus, ele ensinou que do coração é que procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias, as blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. A fonte de toda impureza, de tudo que separa o homem de Deus, é o coração. Por isso que Jesus declara que o pensamento equivale ao ato. Jesus disse em Mateus 5:28, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. Pode trocar também, qualquer que atentar num homem para cobiçar, no seu coração cometeu adultério. Embora o ato talvez nunca venha a ser consumado, o pensamento, a intenção já mostra contaminação dentro do ser humano. Os nossos pensamentos ocultos são visíveis no mundo espiritual. Aquilo que você pensa é visível no mundo espiritual. Homem nenhum pode ver o seu pensamento. Mulher nenhuma pode descobrir o seu pensamento. Ninguém. Ser humano não tem condição de conhecer o pensamento do outro. Nem com toda a tecnologia que estão inventando por aí. Mas no mundo espiritual, esses pensamentos são visíveis. E são os nossos próprios pensamentos que nos impedem de ser abençoados. O Senhor diz, retenha as minhas palavras o teu coração. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria,
adquire inteligência, e não te esqueças e nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis. Adquire conhecimento. Exalta-a, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Então, voltando ao Salmo 84, ainda no versículo 11, diz assim: o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Meu querido, preste atenção nisso. Deus não negará bem algum àqueles que andam em retidão. O que é andar em retidão? É cumprir a palavra de Deus. É você andar conforme a palavra te ensina. É você agir conforme você aprende de Deus. O provérbio número 4, versículo 10, diz o seguinte: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Isso é promessa de Deus. Ouve, aceita as palavras. O que é aceitar as palavras? É você obedecer. Ouve as palavras, obedece, e o que vai acontecer? Se multiplicarão os anos da tua vida. O versículo 11 diz: no caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. E por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução, e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Preste atenção, quando você traz consigo a palavra de Deus, isso é, quando você lê a Bíblia, ou você ouve alguém pregar uma palavra que mexe com você, segure aquela palavra. Segure. Retenha aquilo no seu coração. Aquela palavra é que vai te proteger e vai te livrar. É aquela palavra. Quando vierem os problemas, surgirem as adversidades, você vai se lembrar daquela palavra. E com ela você vai repreender o mal. Você vai fazer uso daquela palavra que Deus te deu, aquilo que Ele falou no seu coração, e ela vai te livrar do poder do inimigo. No Salmo 84, versículo 11, voltando lá, diz: o Senhor Deus é um sol e escudo. É Ele quem ilumina o teu entendimento, e Ele está fazendo isso agora. Ele está abrindo o teu entendimento para você compreender a palavra. Ele ilumina o teu entendimento. A palavra dele, as promessas que ele fez, elas vão te guardar. Elas serão para você um escudo, desde que você faça uso delas. Se você ouvir a palavra, entrar de um lado, sair do outro, você esquecer a palavra, você esqueceu o seu escudo para trás. Na hora do problema, na hora da necessidade, se você não se lembrar daquela palavra, ela é o seu escudo. Você esqueceu o escudo, você não tem proteção. Nos dias maus, diz a palavra, guarde o seu coração. Veio a tentação, não aceite. Aqui não vai entrar. Desânimo aqui não entra. Pessimismo, nem pensar. Medo, então, de jeito nenhum. Mande embora o medo, mande embora o pessimismo, o desânimo, expulse a tentação e não abra a sua boca para confessar derrota. Você tem aquilo que você diz. Jesus falou isso, que tudo quanto disser lhe será feito. Então não abra sua boca para confessar derrota. Nunca aceite
o contrário daquilo que a Bíblia diz. Porque conforme as Sagradas Escrituras, isso está escrito em Mateus capítulo 12, no versículo 37, por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Quando você abre a boca e fala bobagem, fala coisa contrária à palavra, você está se condenando a si próprio. Você está trazendo para você a mentira, o mal, porque você está confessando aquilo que a palavra de Deus não confessa. Eu conheço alguém que gosta de dizer, cada cabeça a sua sentença. Jesus falou em Mateus 12, 34, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, encha o seu coração da palavra de Deus e quando vier o problema, o que é que você vai confessar? A palavra. E ela vai te dar a vitória. Uma pessoa triste, abatida, amargurada, perturbada, com medo, ela não vai falar coisa boa. E se essa pessoa não estiver firmada na palavra e não crê de fato em Jesus, ela vai dar uma má declaração que pode lhe custar a vida. E também a eternidade toda. É a perdição eterna. Mas se Deus estiver no seu coração, você não vai se abalar com nenhuma notícia ruim, nenhum diagnóstico ruim vai tirar você da presença de Deus. Nenhuma notícia que o inferno enviar vai tirar a sua paz. Por quê? Porque você ouviu a pregação, leu a Bíblia e a palavra ficou no seu coração. Você não pode deixar de lado a palavra de Deus, porque ela é a sua vitória, ela é o seu escudo. Então, venha o que vier, você não se desespera, você encara o mal em nome de Jesus e expulsa ele da sua vida. O segredo para você ser um vencedor, uma vencedora na vida, é você fazer conforme diz no Salmo 119, versículo 11. Seria bom se você tivesse aí um papel e caneta e tudo o que eu tenho falado você anotasse as passagens e depois você meditasse nessas passagens. Porque isso aí é o que é a sua segurança, é a sua proteção, é a promessa que Deus fez, é que te guarda. Então, o segredo é nós fazermos conforme diz no Salmo 119, versículo 11. O salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha que coisa. Quando a gente fala sem pensar, a gente acaba falando aquilo que não convém. Então, ter a palavra de Deus sempre viva, sempre ativa ali no nosso coração, vai evitar que a gente confesse algo que dê legalidade ao demônio para agir na nossa vida. Por exemplo, às vezes acontece de um pai ou uma mãe amaldiçoar um filho sem perceber. Muitas vezes a pessoa não percebe o que está fazendo, o filho ou a filha faz algo que não agrada a ela, aí o pai e a mãe xingam palavrão, diz lá, você é uma praga, você não vale nada, você não presta, você tem que quebrar a cara, você é um vagabundo, imprestável, coisas desse tipo. O que está acontecendo? O diabo aproveita essa declaração que o pai e a mãe fez para começar a oprimir o filho ou a filha. Por quê? Porque o filho e a filha estão debaixo de autoridade espiritual do pai e da mãe. O diabo atenta para aquilo que o pai ou a mãe fez, deu direito a ele para agir na vida do filho. Ele usa aquilo como uma procuração. Porque quando o pai e a mãe falam algo assim, o diabo pega aquilo como se fosse uma procuração para ele fazer as suas maldades. E ele começa então a atrapalhar a vida do filho e da filha. Caso ele ou ela não esteja debaixo da proteção de Deus. Porque se o filho ou a filha for uma pessoa de Deus, que anda na presença de Deus, aí o bicho não pode fazer nada. Mas se não é uma pessoa que anda com Deus, então aí ele aproveita. Mas não é só isso não. Quando a pessoa não tem a palavra no coração, ela aceita toda a encomenda que o diabo manda para ela. Ela ouve falar de uma desgraça, ela pega para ela. Ouve falar que alguém pegou uma doença tal, ela logo começa a sentir os sintomas. Aconteceu alguma coisa, ela fica preocupada, amedrontada. Isso atrai coisas ruins. E por que isso acontece? Porque a pessoa não tem a palavra de Deus no coração. A Bíblia diz em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo.
Você não pode dar lugar ao diabo na sua vida. A pessoa às vezes segue algumas práticas religiosas que, ao invés de aproximar ela de Deus, atrai maldição. Mas ele e ela não percebe, não foi ensinado na palavra. Não vê mal naquilo que ela está fazendo. Por exemplo, tem pessoa que não vê mal nenhum em possuir em casa uma estátua, ou em frequentar lugares que invocam espírito dos mortos. A pessoa não percebe que ela está se envolvendo com feitiçaria. Ela não vê maldade nisso. Por que não vê maldade? Porque ela não conhece a palavra de Deus. Mas Deus proíbe essas coisas. Provérbios 14:12 diz que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, não se envolva com nada fora da palavra. Você precisa conhecer a palavra de Deus para que você não se deixe envolver por essas coisas. Diz em Provérbio 19, versículo 16, que aquele que guardar o mandamento guardará a sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos, quer dizer, os caminhos de Deus, aquele que desprezar morrerá. Então, só para terminar aqui o Salmo 84, porque eu quero fazer uma oração com você, para Deus curar, para Deus libertar, para Deus abençoar sua casa, sua família, sua vida. Então, para terminar o Salmo 84, versículo 12 diz assim: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Você quer ser feliz de verdade? Porque a felicidade verdadeira, ela não depende das coisas exteriores, não. Ela depende de você estar ligado com Deus, porque aí você vence todo tipo de problema que surgir na sua frente. Então, quer ser feliz de verdade? Coloque a sua confiança apenas em Deus. Só em Deus. Esquece o santo, a santa, a senhora, o caboclo, o guia. Esquece isso. Esqueça qualquer coisa que te ensinaram e creia apenas na palavra de Deus, naquilo que está escrito. O Senhor Jesus, antes dele deixar esse mundo, ele fez uma oração ao Pai, pedindo que nos santificasse na verdade. E ele disse ao Pai: a tua palavra é a verdade. Meu irmãozinho, creia e você vai ver a glória de Deus. Agora eu quero orar com você. Se você sente que precisa se acertar com Deus, você sente que você tem feito coisas que não agradam a Deus, então você vai fazer isso agora. Você vai confessar para Deus o que você tem feito, aquilo que você sabe que está impedindo você de ter uma comunhão verdadeira com Ele. Você sabe o que é que tem separado você de Deus, então você vai dizer para Ele: Senhor, me perdoa por estas coisas que eu tenho feito. Você vai confessar a Ele, vai pedir para Ele te perdoar. Porque diz a Escritura Sagrada que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Não tem um pecado que Deus não perdoa, quando a pessoa reconhece o seu erro e se arrepende de verdade. Então não importa o que você tenha feito, se você decidir: hoje eu quero parar com esse negócio porque eu quero Deus na minha vida, eu quero orar e ver a resposta de Deus, então deixe de fazer o que não presta, se arrependa de fato, confesse a Deus e você vai ser perdoado, os seus pecados serão apagados e você vai estar pronto para receber a bênção. Agora vamos orar então. Senhor Deus, clamamos por tua misericórdia e o teu perdão. Pai, essa pessoa está orando, está confessando os pecados e ela está pedindo perdão. Perdoa, Pai. Deus, nós cremos no teu amor.
no amor que o Senhor tem por nós. E por isso nós invocamos o teu poder, para que essa pessoa que está doente venha ser curada, para que essa que está aflita venha ser confortada, esta que está passando por uma tribulação, que ela venha ter paz, essa que hoje se encontra com a vida enrolada, que ela venha sair da miséria, que ela venha prosperar, que ela venha vencer as lutas do dia a dia, e esta que não tem mais alegria, que volte a sorrir. Pai, venha com a tua mão forte, com o teu poder libertador sobre a vida da pessoa que está orando comigo. Nós estamos agora unindo a nossa fé para expulsar a dor, expulsar a infecção, a inflamação, o tumor, o caroço, a hérnia, a doença autoimune, a doença incurável. Em nome de Jesus, eu exijo, essa pessoa exige, nós exigimos que todo mal saia agora, em nome de Jesus. Deus, eu oro em favor dessa pessoa, alguém que está no hospital, alguém que está em casa, que está enfermo, que está possuída por um espírito ruim, um espírito maligno, alguém que está sofrendo com perturbações. Em nome de Jesus, eu amarro esse demônio, eu ordeno, sai daí agora, solte essa pessoa, você espírito que está me ouvindo, que tem colocado esse mal na próstata, você que tem causado problema no sistema urinário, eu te amarro em nome de Jesus e eu mando, saia com o teu mal, o mal na nuca, esse mal na garganta, nas vias respiratórias, no pulmão, na coluna, nos ossos, nos nervos, nos músculos, onde você estiver. Tem que soltar agora. Leva com você essa dor que você colocou no corpo dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu mando que saia. Você, demônio, que entrou com essa doença por obra de macumba, de feitiçaria. Um trabalho foi feito, uma obrigação foi despachada próximo da casa dessa pessoa. Desde então ela não teve mais paz, ela não teve mais saúde, não teve mais tranquilidade, pois no poder do nome de Jesus Cristo, eu desfaço a tua obra agora, eu amarro você, eu paraliso toda a tua ação em nome de Jesus, eu desfaço a macumba, desmancho o feitiço, expulso o demônio, digo, sai com a tua perturbação, com a tua amarração, sai da vida financeira, saia com a amarração nos negócios, vai saindo, leva essa tristeza que você colocou na alma dessa pessoa, em nome de Jesus, eu desfaço agora o trabalho feito na encruzilhada, no portão do cemitério, na areia da praia, na mata virgem, todo o trabalho está desfeito agora, está queimado em nome de Jesus, o trabalho feito contra essa pessoa, contra a família dela, contra os negócios dela, eu ordeno em nome de Jesus, sai, vá embora, desapareça e não volte mais. Pai, eu declaro que essa pessoa que orou comigo está liberta para a tua glória. Em nome de Jesus, assim seja. E se você crê, diga amém e graças a Deus.